O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, pasta 1. A Léon Verte, eu peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Porém, todavia, tenho os meus motivos. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Além disso, essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de crianças. Tenho ainda um terceiro e último motivo. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes já foram crianças um dia, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Léon Verte, quando ele era criança. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1. E ele ficou assim. Mostrei minha obra às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: Por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre a necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças estar a toda hora explicando. Tive então que escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo e a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir no relance a China e o Arizona, e isso é muito útil quando se está perdido na noite. Dessa forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes. Vi-as bem de perto, e isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era na verdade uma pessoa inteligente, mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu. Então eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Sem alguém com quem pudesse realmente conversar, até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não trazia comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil concerto. Era para mim questão de vida ou morte.
A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite eu adormeci sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: Por favor, desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é seguramente muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor e só aprender a desenhar jiboias abertas ou fechadas. Olhava para essa aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a milhas e milhas de qualquer região habitada. Quando consegui finalmente falar, perguntei-lhe: Mas o que fazes aqui? E ele então repetiu lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: Por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a milhas e milhas de todos os lugares habitados e em perigo de vida, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao pequeno visitante, um pouco mal-humorado, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: Não tem importância. Desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei surpreso de ouvir o garoto replicar: Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Precisa de um carneiro. Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse: Não, esse já está muito doente. Desenha outro. Desenhei outra vez. Meu amigo sorriu paciente. Bem, vês que isto não é um carneiro. É um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. Este aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei o desenho ao lado e arrisquei: Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. E fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para este carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um carneirinho. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E foi assim que conheci, um dia, o Pequeno Príncipe. Três. Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram, pouco a pouco, revelando sua história. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo, pois acho muito complicado, perguntou-me: Que coisa é aquela? Ora, não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Então ele perguntou meio assustado: Como? Tu caíste do céu? Sim, respondi humildemente. Ah, como é engraçado! E o Pequeno Príncipe deu uma bela risada, que me irritou profundamente,
Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou: Então tu também vens do céu. De que planeta és tu? Vislumbrei um clarão do mistério da sua origem e perguntei repentinamente: Tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, observando meu avião. É verdade que nisto aí não podes ter vindo de longe. Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo. Depois, tirou do bolso meu carneiro. Ficou contemplando seu tesouro. Imaginem como eu ficara intrigado com aquela simples menção a outros planetas. Esforcei-me então para saber um pouco mais. De onde vens, meu caro? Onde é a tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu: O bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa. Ah, sem dúvida! E se tu fores um bom menino, te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia esquisita. Ah, mas se tu não amarras, ele vai-se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei, por aí, andando sempre em frente. Então o pequeno príncipe disse, muito sério: Não faz mal, é tão pequeno onde moro. E depois, talvez, com um pouco de melancolia, acrescentou ainda: Quando a gente anda sempre pra frente, não pode mesmo ir longe. Quatro. Eu aprender assim uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Para mim isso não era surpresa. Eu sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá-lhe por o nome um número. Chama-o, por exemplo, asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde viera o príncipezinho era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia, mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas típicas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, vestido numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo acreditou. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612, eles confiam o seu número é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Nunca perguntam: qual o som da sua voz? Quais os brinquedos que ele prefere? Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam: Qual é a sua idade? Garoto, você tem irmãos? Quantos irmãos você tem? Quanto ele beija? Quanto ganha o seu pai? Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: viu uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa de 600 mil reais. Então elas exclamam: que formidável! Que maravilha! Que beleza! Assim, se a gente lhes disser: a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro é porque existe, elas pouco se importarão e nos chamarão de criança. Mas se dissermos: o planeta de onde ele vinha é asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são sempre assim. É preciso não lhes querer mal por isso.
As crianças devem ser muito tolerantes com as pessoas grandes. Mas com certeza para nós, que compreendemos o significado da vida, os números não têm importância. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Não gosto que ouçam meu audiolivro superficialmente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. Eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis. É difícil voltar a desenhar na minha idade, principalmente quando não se fez outra tentativa, além das jiboias abertas e fechadas, aos 6 anos. Experimentarei, é claro, fazer os retratos mais parecidos que puder, mas não tenho muita certeza em conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diferente. Engano-me também no tamanho. Ora o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesito também quanto à cor de seu traje. Vou arriscando então, aqui e ali. Provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes. Peço que me perdoem. Meu amigo nunca dava grandes explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele. Mas, infelizmente, não sei ver carneiro através de caixas. Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. Cinco. A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem, mas isso devagarinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vim a conhecer no 3º dia o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois de repente o pequeno príncipe me perguntou, como se tivesse um sério problema. É verdade que carneiros comem arbustos? Ah, sim, é verdade. Ah, que bom! Não entendi imediatamente porque era tão importante os carneiros comerem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou. Por conseguinte, eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não conseguiriam destruir um único baobá. A ideia da manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria preciso botar um por cima do outro. Mas sabiamente observou em seguida. Os baobás, antes de crescer, são pequenos. É verdade. Mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Porque haveria de ser? Respondeu-me, como se tratasse de algo óbvio. E foi-me necessário um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e ervas ruins. Consequentemente, sementes boas de ervas boas, sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisme de despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galhinho. Se é de roseiro ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade, mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é que precisamos arrancá-la imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. E quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dele, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando-o. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando.
É uma questão de disciplina. Me disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a toalete da manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. É preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobás, logo que se distingam das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se algum dia tiveres de viajar, Explicou-me. poderá ser útil para elas. E às vezes não há inconveniente deixar um trabalho para mais tarde. Mas quando se trata de baobá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado 3 arbustos. E, de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aqueles que um dia se perdessem num asteroide, que ao menos uma vez abro exceção e digo: crianças, cuidem com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo nos ameaçava, como a mim, e do qual nunca suspeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmiti era de grande importância. Perguntarão talvez, por que não há neste livro outros desenhos tão impressionantes como o dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. Seis. Pequeno Príncipe, assim eu comecei a compreender, pouco a pouco, os segredos da tua triste vidinha. Durante muito tempo, não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Aprendi este novo detalhe quando me disseste, na manhã do 4º dia. Gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me: Eu imagino sempre estar em casa. de fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se pondo na França. Bastaria poder ir à França no minuto para assistir ao pôr do sol. E, infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira. E assim, contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia, eu vi o sol se pôr 43 vezes. E logo depois acrescentaste: Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. estavas tão tristes assim no dia em que contemplaste os 43? Mas o príncipezinho não respondeu. Sete. No 5º dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do Pequeno Príncipe foi-me revelado. Perguntou-me sem rodeios, como se for o resultado de uma longa reflexão. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo o que encontra. Mesmo as flores que tenham espinho? Sim, mesmo as que tem. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarrachar do motor o parafuso muito apertado. Estava bastante preocupado, pois minha pane estava começando a parecer muito grave. E a água que tinha para beber era tão pouca que eu temia o pior. Para que servem os espinhos? O Pequeno Príncipe jamais renunciava a uma pergunta, uma vez que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinhos não servem para nada. São pura maldade das flores. Mas, após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor: Não acredito! As flores são fracas, ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com os seus espinhos.
Não respondi. Naquele instante eu pensava: se este parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar a marteladas. O príncipezinho perturbou de novo meus pensamentos. E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso em nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me preocupo com coisas sérias. Ele me olhou surpreso. Coisas sérias. Ele me via de martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvado sobre um objeto que lhe parecia muito feio. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável: Tu confundes todas as coisas, misturas tudo. Ele estava realmente muito irritado. Sacudia ao vento seus cabelos dourados. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém. Nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E o faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. O quê? Um cogumelo. O príncipe estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. E há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. E não será sério procurar compreender porque perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis. Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores. Não será mais importante que as contas do tal sujeito. E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz, isso não tem importância. Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa: minha flor está lá, em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente, como se todas as estrelas se apagassem. E isso não tem importância. Não pôde dizer mais nada. Imediatamente se pôs a soluçar, e a noite caíra. Larguei as ferramentas, ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia: a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma mordaça para o carneiro, uma cerca para a tua flor. Eu não sabia mais o que dizer. Sentia-me envergonhado. Não sabia como consolá-lo, como me aproximar dele. É tão misterioso o país das lágrimas. Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera, no planeta do Pequeno Príncipe, flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã na relva, e à tarde já murchavam. Mas aquela brotara num dia de uma semente trazida não se sabe de onde. E o príncipezinho resolvera vigiar de perto o pequeno broto, que era tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer. E na sua extremidade, começou então a se formar uma flor. O pequeno príncipe, que assistia ao surgimento de um enorme botão, pressentiu que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava mais de preparar sua beleza no seu verde aposento. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair, como os cravos, amarrotada. Ela queria aparecer no esplendor da sua beleza. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, demorara alguns dias. E eis que numa manhã, justamente à hora do sol nascer, ela se mostrou. E ela, que se preparara com tanto esmero, disse aos bocejos: Eu acabo de despertar.
Desculpe, estou ainda toda despenteada. O príncipezinho então não pôde conter o seu espanto. Como és bonita! É verdade. Respondeu a flor docemente. E nasci ao mesmo tempo que o sol. O príncipezinho logo percebeu que a flor não era modesta, mas ela era tão envolvente. Creio que é a hora do café da manhã. Acrescentou ela. Tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, atordoado, tendo ido buscar um regador com água fresca, aguou a flor. Assim, ela logo começou a atormentá-lo com sua doentia vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, dissera ao pequeno príncipe: Os tigres, eles podem aparecer com suas garras. Não há tigres no meu planeta. retrucara o príncipezinho. E depois, os tigres não comem erva. Não sou uma erva. Respondera a flor suavemente. Perdoa-me. Não tenho medo dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias por acaso um paravento? Horror das correntes de ar? Isso não é bom para uma planta. Observara o pequeno príncipe. E é bem complicada essa flor. À noite me colocará sobre uma redoma de vidro. Faz muito frio no teu planeta. Não é nada confortável. De onde eu venho? E de repente calou-se. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Encabulada por ter sido surpreendida com uma mentira tão tola, tossiu 2 vezes ou 3, e para fazê-lo sentir-se culpado pediu. E o paravento? Ia buscá-lo, mas tu me falavas. Então ela forçou a tosse para causar-lhe remorso. Assim, o príncipezinho, apesar da sinceridade do amor, logo começara a duvidar dela. Levar a sério palavras sem importância, e isto o fez sentir-se muito infeliz. Não a devia ter escutado. Confessou-me um dia. Não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las, aspirar o perfume. A minha embalsamava o planeta. Mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras, que tanto me agastara, me devia ter enternecido. Confessou-me ainda. Não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Devia ter-lhe adivinhado a ternura sobre os seus pobres ardis. São tão contraditórias as flores. Mas eu era jovem demais para saber amar. Nove. Creio que ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir. Na manhã da viagem, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus vulcões. Ele possuía 2 vulcões em atividade e era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, Nunca se sabe. revolveu também o extinto. Se são bem revolvidos, os vulcões queimam lentamente, constantemente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira aqui na Terra. Nós somos muito pequenos para revolver os vulcões. Por isso é que eles nos causam tanto dano. O pequeno príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, os últimos rebentos de baobás. Ele pensava nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos rotineiros lhe pareceram, aquela manhã, extremamente agradáveis. E quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. Adeus, Disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. adeus. Repetiu ele. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola. Disse finalmente. Peço-te perdão. Procura ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, completamente sem jeito, com a redoma nas mãos. Não podia compreender essa delicadeza. É claro que eu te amo. Disse-lhe a flor. Foi minha culpa não perceberes isso. Mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Larga essa redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento... Não estou tão resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos...
É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho minhas garras. E ela mostrava ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou: Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir, então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, pasta 1. Conta com as vozes de Lucas Saguista como aviador e narrador, Jimmy Simpson como Pequeno Príncipe, Rafaela Oliveira como Rosa, Rafael Stallone como Homem A, Gabriel Smith como Homem B, Gustavo Sandri como Homem C, Elizabeth Bertino como Mulher A, Keila Kamada como Mulher B, André Mota e Elaine Guedes como Pessoas Grandes. Direção: Lucas Saguista. Dedicatória: André Mota. Tradução: Dom Marcos Barbosa. Adaptação: Lucas Saguista. Edição de áudio e sonoplastia: Heloise Portugal. Composição: Diego Queiroz. Música: Prince Lullaby. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do grupo Quartel Canvete.